Pessoal, muito boa tarde. Agora, meio-dia em ponto, começamos mais um Lead Talks, nossa programação de lives do Lead, hoje com Paulo Rabelo de Castro, economista e ex-presidente do BNDES e BGE. Roberto Janetti, aqui presente, vai moderar essa conversa junto com o Roberto Lima. Roberto Lima, presidente do Lead Cidadania, Roberto Janetti, presidente do Lead Energia. Vou pedir ao Roberto depois que faça a introdução merecida do Paulo Rabelo, só passar algumas informações para passar a palavra. A gente está ao vivo pelo link do Lead Talks e do Lead Live e também pelo Facebook do Lead. Vocês que nos acompanham pela web, pelo link, vocês têm uma caixa de mensagem onde vocês podem mandar as suas perguntas que nós vamos receber aqui. A gente reserva um momento para fazer essas perguntas para o Paulo Rabelo de Castro. Peço apenas que vocês coloquem seu nome e a sua empresa para a gente poder fazer essa pergunta. Hoje é a segunda live do Lead Talks. Ao longo da semana, nós teremos mais lives durante todos os dias, uma programação intensa e informativa para todos os filiados do Lead. Lembrando que essas lives são fechadas aos filiados do Lead. Então, boas-vindas a todos, mandem suas perguntas e passo a palavra ao Roberto Janetti. Bom dia a todos, bom dia pessoal, estamos aqui mais um dia de quarentena e com essa possibilidade de termos um live com uma personalidade importante, organizada pelo Lead. Hoje temos como convidado especial o Paulo Rabelo de Castro, tem aqui ao meu lado também Roberto Lima, companheiro do Comitê de Gestão do Lead, e o Johnny Doria. O Paulo Rabelo de Castro é uma figura pública que dispensa apresentação. Um dos melhores economistas que temos no Brasil, um grande debatedor, foi presidente, inclusive, do Lead Economia durante muitos anos. Ele é formado na Universidade de Chicago e foi fundador da RC Consultores Associados, que criou a primeira empresa de rating no Brasil e, portanto, tem uma grande experiência também nessa área de avaliação de risco e segmento de todo o mercado de capitais. Ele também é fundador e presidente do Instituto Atlântico, foi durante muitos anos. O Instituto Atlântico sempre tem feito muitas propostas interessantes, importantes, relevantes para o país, e lá ele tem um quadro de colaboradores excepcional. Tem também, no currículo dele recente, ele foi presidente do IBGE, onde teve um desempenho notável, trouxe uma relevância para o IBGE que raras vezes ele teve, e mais recentemente foi presidente do BNDES, onde teve também um desempenho notável, num momento crítico durante o governo Temer, e recentemente foi candidato a vice-presidente da República, junto com o senador Álvaro Dias, e agora ele volta à iniciativa privada depois das eleições, continua na RC Consultores, prestando seus serviços como consultor econômico para grandes empresas, grandes instituições brasileiras. Paulo Rabelo de Castro é um grande palestrante, um grande economista, escritor formidável, tem feito artigos muito bons. E agora, Paulo, vai a primeira provocação para você começar a falar. O seu último artigo, que jogar dinheiro de helicóptero, uma nítida figura, analogia keynesiana. Como é que você vê o momento que nós estamos atravessando e qual é a sua avaliação das medidas até agora tomadas pelos governos federal e estadual em relação à parte econômica? Então, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Roberto Lima. Boa tarde, Janete. Boa tarde, Dória. E todos aqueles e são muitos, que, pelo que sei, presentes nesse Lead Talks. Para mim é um prazer retornar ao Lead, do qual já participei. Acho que vocês não mencionaram, né? E para mim eu mencionei. Economia. Então me falhou o Lead Economia. Pois me agrada muito a lembrança desse convívio, ao qual retorno hoje para falar sobre uma situação que é absolutamente excepcional. Nos solidarizamos, e logo faço isso de plano, com todas as famílias que estão sofrendo o susto, o medo
da contaminação do vírus e, principalmente, me solidarizando com as famílias que já, porventura, tiveram algum ente querido perdido nessa luta contra o vírus. Tomara que as equipes médicas do Brasil inteiro possam fazer um trabalho como estão fazendo profissionalmente sensacional e se esmerem e que a gente possa sair logo disso. Vai passar. Enquanto não passa, nós temos que nos preparar para a retomada da economia brasileira. E eu falarei sobre isso na parte final de um resumo que quero fazer muito grande do trabalho que aqui, remotamente, a RC Consultores e a sua equipe têm feito ao longo das últimas 2 semanas, para dizer que no capítulo final da minha curta novela é dizer que o tendão de Aquiles, o lado fraco, o flanco desprotegido do Brasil hoje é não ter um plano de retomada dentro da crise. E por que isso? Porque a crise será, quando nós, felizmente, a virmos para trás de nós, vai ter sido até rápida. E nós teremos um belo rombo no casco da economia brasileira e uma conta a pagar que, se não for adequadamente planejada, e esse planejamento exige um esforço, não só da sociedade, mas principalmente de um governo muito bem coordenado, e essa conta, como eu procurarei demonstrar, ela se aproxima de R$1 trilhão em termos de aumento do endividamento brasileiro, com repercussões que podem ser terríveis em termos de desorganização financeira e fiscal do nosso país, que, como todos sabem, estava mal e mal saindo de um processo de estabilização. Portanto, essa é a moldura, é o aspecto que nos faz a ponte entre a situação atual, que nos prende a atenção, que é o combate imediato ao vírus e a diminuição do ritmo da sua contaminação, para um futuro onde a economia brasileira poderá estar seriamente contaminada por um vírus muito mais danoso, inclusive, que é o vírus da recessão, uma recessão aguda. E por isso, Roberto, Janete, é que eu mencionei numa tentativa de já chamar a atenção para esse aspecto, para a necessidade absoluta de um planejamento que se iniciasse, como, aliás, diga-se passagem, o governo já vem anunciando, e ontem o Senado conseguiu votar, portanto, já para a deliberação final e sanção do presidente da República, uma ajuda horizontal da ordem de R$600, atingindo pelo menos cerca de 20 milhões de pessoas, que é um bom começo, mas é apenas, segundo as nossas contas da RC Consultoras, apenas um começo para dar o suporte amplo, o suporte horizontal, e daí a imagem de dinheiro espalhado por helicóptero, ou seja, sem perguntar muito. A ideia do helicóptero é a ideia de que você está jogando de cima, sem fazer muitos questionamentos, sem pedir muitos cadastros, querendo realmente irrigar a economia brasileira e irrigá-la naqueles locais, ou seja, naqueles estratos de renda mais baixos. Antes disso, porém, eu quero fazer uma breve incursão no trabalho que nós deixamos pronto a semana passada e que quero depois disponibilizar para a equipe do LIDE, que são os 3 cenários da economia brasileira nessa passagem entre 2020 e 2021. Nós estamos ainda no Brasil muito carentes de estimativas por parte de escritórios de consultoria e mesmo de bancos. Quero fazer, sem tom de crítica, também até minha observação e reparo ao último Focus, que acabou de sair, se não me engano, de ontem para hoje, dando conta de uma queda, segundo a média das opiniões, do PIB em 2020 da ordem de 0,5%. E aí entram os cenários da RC para dizer que ou a média das opiniões do Focus ainda está muito atrás da curva, ou eu vou ter que pagar meus pecados mais tarde por exagerar o tamanho do estrago que nós estamos vendo no PIB de 2020, cuja
conta em termos de cenário mais provável, já explico o conceito de cenário esperado ou mais provável, é da ordem de uma queda de 4,5%. E, portanto, uma queda inédita, uma queda muito mais grave do que sofremos no ano de 2016, por exemplo, e muito mais grave do que o tranco que sofremos por ocasião da grande recessão de 2009, onde caímos cerca de 0,5%. Portanto, é um assunto que deve realmente repercutir em todas as empresas brasileiras, em maior ou menor grau. No início da semana que vem, já teremos uma análise, inclusive setorial, a esse respeito. Mas, retornando aos cenários, nós dividimos em 3 com nomes que praticamente já dizem a respeito do que queremos mencionar. Um cenário virtuoso, que é aquele onde as medidas são tomadas muito rapidamente no plano econômico, não esperando a diminuição do ritmo de contaminação expresso pelas estatísticas de espalhamento do vírus, que nós esperamos seja o mais breve possível. Portanto, não esperando a conclusão desse processo, que fatalmente nós vamos vencer, e já apontando de uma forma mais coordenada quais são as saídas dessa crise. Porque hoje nós estamos vendo medidas corretas anunciadas pelo Banco Central, pelo BNDES, para citar apenas alguns, a Caixa e, obviamente, na área afetada, que é o Ministério da Saúde e o Ministério da Cidadania, mas elas não constituem um todo coordenado. Neste cenário virtuoso, nós temos a conjugação de 2 situações favoráveis. O fim da quarentena até o dia 15 de abril, como uma hipótese de trabalho, ou seja, ainda dentro da primeira quinzena de abril, o que hoje, com a extensão de prazo por 30 dias da quarentena americana, nós temos que imaginar que é um cenário muito pouco provável também para nós, infelizmente. Talvez ela se estenda até o fim da segunda quinzena de abril. E aí já estaríamos no segundo cenário, que é o cenário esforçado, não é mais o cenário onde obtemos os melhores resultados. E, na hipótese de nós termos aí sim um agravamento dessa contaminação, motivo pelo qual sou daqueles que acho que, se estamos em casa, se estamos em quarentena, se estamos em isolamento, temos que fazer desse isolamento não apenas algo que é formal, mas que seja eficaz, efetivo e eficaz, ou seja, o isolamento tem que funcionar, ele tem que ser radical enquanto dura, para que a gente evite o cenário pior, que é a extensão até a primeira quinzena, ou muito pior, o mês de maio completo. Dentro desses 3 cenários, há também hipóteses quanto ao nível de coordenação dessa política econômica de curtíssimo prazo, de curto prazo até o final do ano, e a mais importante de todas, a do médio prazo. E dentro desse cenário, nós temos uma possibilidade que vai desde, na hipótese virtuosa, uma queda, como o Focus está apontando, nós aí chegamos a uma queda de 0,3%. Seria excelente se isso acontecesse, seria maravilhoso. Eu compraria esse cenário agora, mas ele tem, na atribuição de probabilidades nossa aqui, não mais do que 10% de chance, ou seja, uma chance em 10 de acontecer nesse momento. Já o cenário esforçado, que tem 30% de chance, o PIB já cai 3,5%. Isso já exige, aí vocês que estão tomando nota no campo empresarial, todo um repensar da demanda pelos seus produtos ou serviços, pela manutenção do caixa. Aí quero fazer já um lembrete importantíssimo. Nessas crises, o que é importante é o caixa e o caixa, e, portanto, é fundamental, embora não seja nenhuma novidade que eu estou dizendo. E no cenário conflituoso, onde, infelizmente, e sem tom de crítica, acho que é onde nós nos encontramos hoje, nesse, até certo ponto, falso dilema entre isolar totalmente ou não isolar, porque, como eu já disse, enquanto estamos isolados, temos que praticar a radicalidade nesse processo e, ao mesmo tempo, temos que estar trabalhando para sair deste processo e, portanto, eu não vejo a necessidade desse cenário conflituoso que hoje está instalado no Brasil, com 2 times,
um verdadeiro fla-flu que só nos desvia a atenção para a possibilidade que o próprio cenário de dificuldades pode nos abrir em termos de reaceleração das possibilidades de um novo programa de desenvolvimento brasileiro sobre o qual deveríamos estar falando. Nesse cenário conflituoso, o PIB cai 5,6%. E eu vou dizer para vocês, hoje é o cenário mais próximo do mais provável, porque quando aplicamos as probabilidades 60%, 30% e 10%, surge um cenário ponderado, que é o cenário mais provável, esperado, onde o nosso PIB hoje está caindo 4,5% esse ano, em 2020, e sobe, isso é o mais grave, talvez mais grave do que cair 4,5%, é nesse cenário mais provável, estamos com apenas 0,5% de crescimento em 2021, ou seja, uma contaminação do processo econômico no próximo ano. E por quê? Porque num programa de retomada consciente da economia brasileira, este é um ano de dificuldades, esse é um ano de sofrimento, esse é um ano também de planejamento de retomada, e o ano de 2021 devia nos trazer uma taxa de crescimento muito mais próxima de 5%, 6%, do que 0%, do que 1%. Ou seja, não crescer, ter uma retomada formando uma letra como um L, onde a gente cai e fica lá embaixo, de fato, é o aspecto mais grave do processo de empobrecimento da população brasileira, da massa da população que mais nos preocupa. É preciso gerar oportunidades na saída da crise e sobre isso poderíamos voltar a falar, porque aí tem o plano helicóptero como parte desse processo, Janete, no curtíssimo prazo, que é a horizontalidade do atendimento imediato e irrigação da demanda, que ficou anêmica, mas logo a seguir é preciso também lançar um plano de flutuadores, ou seja, equilíbrio fiscal de longo prazo e, principalmente, um plano de retomada da curva de investimentos e de empregos no Brasil. Eu acho que a gente deveria, daí o meu otimismo, se o Brasil deixar que a ficha caia, nós estamos diante de uma encruzilhada que pode nos levar a uma efetiva retomada sustentada e surpreendente da economia brasileira a partir já do segundo semestre de 2020, principalmente 2021, inaugurando um novo estágio de desenvolvimento do Brasil. Mas isso ainda não está escrito em pedra. Nós precisamos deliberar esse cenário e eu acho que a elite reunida em torno do LIDE tem até uma obrigação moral, na qual me alinho, de fazer chegar às autoridades todas as suas ideias, muito bem organizadas, articuladas, de forma a mostrar que é possível, sim, fazer do limão uma grande limonada. Muito obrigado, Paulo. Acho que você deu uma bela inicial para nós iniciarmos os debates. Nós estamos com um número muito grande de participantes, foi informado aqui, e eu quero primeiro avisar também que quem quiser fazer pergunta pode mandar suas dúvidas pelo chat abaixo da tela de transmissão, com o nome completo e empresa, que eu vou receber aqui no meu celular, e aí eu posso ler as perguntas que forem dirigidas para o economista Paulo Rabelo de Castro. Eu vou passar a palavra para o Roberto Lima fazer o primeiro lançamento do debate, que assim depois eu entro com outras questões que vierem à tona. Obrigado. Muito obrigado, Roberto, meu xará, Janete da Fonseca. Paulo, parabéns pelas suas palavras iniciais, sempre muito claro, sempre muito instigante, mas, sobretudo, sempre muito confiante de que existe um caminho que é melhor do que a gente cair numa crise em L e a gente não retomar o crescimento. Queria fazer um comentário. Você coloca da necessidade de se estabelecer um plano econômico que tem que ser montado desde já, e todos temos que concordar, é desde já que tem que se imaginar o day after, como nós vamos fazer lá na frente, acreditando que a capacidade que o Ministério da Saúde tem demonstrado de combater essa crise vai fazer com que a gente saia, pelo menos no aspecto de saúde, e depois a gente vai ter a questão
econômica para resolver, mas é verdade que essas medidas têm que começar a ser identificadas desde já. Agora, o Brasil tinha algumas prioridades. Se a crise não tivesse acontecido, nós estaríamos discutindo ainda da reforma administrativa e talvez da reforma tributária como elementos muito importantes para a questão do equilíbrio fiscal do Brasil e também para um aumento da produtividade, que sempre foi uma questão na nossa economia. Você acha que existe a possibilidade de compatibilizar essas prioridades, ou seja, a votação das reformas com o desenvolvimento de um plano econômico, e que teria sentido manter essas duas reformas, por exemplo, como prioridades? Você não só tem razão, Roberto Lima, como dentro do plano de retomada, que chamamos plano de retomada consciente, porque é preciso ter consciência nesse momento da crise e também das possibilidades e potencial do Brasil na saída dela, de que é essencialíssimo que, embora de modo virtual, os debates em torno dessas chamadas reformas estruturais não seja interrompido, mas se aprofunde. É um equívoco dispensar os parlamentares, nesse momento, de manter foco nas reformas ditas estruturais, porque só elas é que vão deflagrar o aumento de produtividade de um lado, aí a função de investimento, como elas é que vão poder, no lado administrativo, realizar as economias, a contenção de outras despesas que realmente não estão hoje no radar do debate, nem mesmo nos nossos grupos aí de WhatsApp, não vejo ninguém falando em conter despesa, porque existe instalou-se no Brasil, até compreensível, com a mentalidade do liberou geral. A partir do momento em que o ministro Alexandre Moraes deu ao governador João Dória, deu para ele primeiro, por acaso, e por isso é que estou citando, a possibilidade de reencaminhar o pagamento de serviços de dívida da dívida de São Paulo, no caso, para gastos em saúde, o que, aliás, foi uma medida bastante oportuna, tomada com decisividade, ela, no entanto, passa uma mensagem que pode ser mal entendida pela sociedade de que agora é gastar e gastar. E quando o presidente da Câmara imagina a ideia de um orçamento paralelo, eu, como economista e conhecedor um pouco da área pública, acho que isso é um grave defeito do conceito de orçamento paralelo, porque, no final do dia, lá em 2021, o orçamento e, principalmente, o rombo no casco vai ser um só. Nós vamos ter um orçamento deficitário, mega deficitário. Eu não quero avançar no tema, por exemplo, do déficit nominal, mas no cenário esperado, nós estamos com um déficit nominal este ano apontando para 500 bilhões de reais. Todos esses números são muito maiores do que o governo tem apontado. O secretário Mansueto, creio que falou em algo em termos de 350, mas é bom esperar mais. E, portanto, nós temos que, desde já, pensar na contenção de outras despesas, sabendo que o governo central do Brasil, o governo federal, consegue gastar, o que é, para mim, um espanto sempre quando eu penso, mais de 1,5 trilhão por ano. Qualquer um de nós que está participando dessa live aqui teria grande dificuldade de, ao menos, imaginar como se gasta 1,5 trilhão. Se nós, quatro aqui que estamos na coordenação, tivéssemos essa responsabilidade de gastar, eu imagino que a gente ia sair gastando, não ia chegar ao 1º trilhão. E é muito difícil gastar tanto dinheiro assim, a não ser que estejamos num sistema que é armado, equipado para gastar, e gastar de modo improdutivo. Então, esta é a hora, viu, Roberto, de nós começarmos a fazer a revolução da eficiência no gasto. E eu estou soltando aí pela RC um capítulo seguinte dessas projeções em que fazemos a apresentação desse programa de retomada. E agora eu vou dar uma boa notícia para todo mundo que está vendo só o Paulo Rabelo apresentar o fim do mundo da área econômica, que nós conseguimos fazer um programa onde há ganhos, não há custos só, ganhos fiscais entre 2020 e 2021. O governo pode ganhar dinheiro na saída da crise.
dependendo do nível de atuação e da inteligência de atuação. Para começar, ele pode estabelecer, e não precisa de PEC nem emergencial, mas se for mediante PEC, eu acho que dá mais legitimidade, estabelecer um corte linear da ordem de 10% de todas as despesas, e aí só aí você tem uma economia de 150 bilhões de reais. Vai dizer, bom, mas isso não pode. Não pode em situação normal. Em situação excepcional, nós somos uma família que tem que fazer o que o setor privado está fazendo, as famílias estão fazendo hoje, que é que se você tomava um vinho de R$60 a garrafa, você já está passando para um de 30, não deixou de tomar o vinho. Se você comprava uma carne de primeira, você agora compra uma carne de segunda. Todos nós, famílias e empresas brasileiras, estamos ajustando o nosso nível de gasto. O governo não se ouve falar nisso. E ele é uma parte importantíssima desse processo. E se a gente somar 150 bilhões só nesta economia, dos quais pode ter uma repercussão esse ano, 75 bilhões, 75 no ano que vem, mais uma rearrumação estrutural do gasto público, sem prejuízo da eficiência e do reforço dos gastos em saúde pública, em pesquisa biológica, em produção de vacinas, naquilo que é absolutamente necessário nessa nossa guerra, porque é uma economia de guerra. E nós demos, por exemplo, vou dar um outro exemplo interessante. Por que o BNDESPAR não entrou ainda na sustentação do mercado de capitais? Porque assim como ele vendeu ações, e aliás vendeu bastante bem ainda no pico, ações da Petrobras, de outras empresas, como nós mesmos fizemos a nossa administração, fazendo a fusão de Fibria com Suzano, agora é hora de recomprar. E o que vai acontecer? No ano que vem, a BNDESPAR pode ter ganhos da ordem de 56% sobre a sustentação que fez no mercado de capitais hoje. A nossa conta é de que a BNDESPAR pode ganhar entre 20 e 30 bilhões. E imagina o programa de saúde que o BNDES pode fazer em termos de equipamentos para a gente, de uma vez por todas, fazer uma revolução de saúde pública no Brasil, só com o ganho que a BNDESPAR fará hoje, sustentando o mercado de capitais. E se me deixarem falar um pouquinho mais depois, eu vou falar sobre talvez o maior ganho de todos, que é uma repactuação definitiva das dívidas estaduais e municipais, da chamada dívida federativa. Porque ali existe uma possibilidade imensa da gente ajudar os estados e municípios brasileiros e criar uma situação de ganha-ganha para todo o Brasil. Muito bom, Paulo. Complementar a minha pergunta, você se referia a cenário de guerra, e um cara que foi muito bom em guerra foi o Churchill, e ele nos deixou aquela frase: nunca desperdice uma boa crise, né? E talvez, exatamente. Eu sou um crente. Em geral, aquilo que a gente está vendo no particular de empresas que estão se reinventando a cada semana e projetos que levariam normalmente 6 meses para serem colocados no ar, porque depende de tomada de decisão, de reuniões infindáveis, e que as empresas estão conseguindo fazer isso em poucos dias, exatamente porque a crise nos coloca nessa situação. Um grande exemplo é o próprio LID, que não parou os seus eventos, simplesmente usou aquilo que tem de mais moderno na tecnologia e tem feito eventos com centenas de pessoas e beneficiando a todos os seus associados. E isso foi inventado porque existe uma crise e existia necessidade de assim fazer. E a gente tem visto exemplos todo dia no setor privado, de empresas que em uma semana colocam uma plataforma de e-commerce no ar, quando não tinha pensado nisso nos últimos 6 anos. Talvez a gente tenha que ter o mesmo approach no setor público e aproveitar para que a gente tenha aí um choque de produtividade e as pessoas vão descobrir que também existe prazer no trabalho remoto e poder estar muito junto e sair dessa melhor, como você citou. Posso fazer uma reação? Tem uma frase famosa do Charles Darwin que cabe muito bem no seu comentário, que diz assim: quem sobreviverá não é nem o mais forte, nem mais o inteligente, mas aquele que muda mais rápido, aquele que se adapta mais rápido às novas circunstâncias. Eu quero passar aqui também uma informação da Fabiana Oscari Berges, do LID Alemanha, Paulo Rabelo, que diz assim: ontem a Alemanha anunciou a sua previsão para esse ano a respeito do PIB.
e diz assim que, na melhor das hipóteses, o PIB interno bruto da Alemanha, que, se não me falha a memória, é a terceira economia do mundo, cairia 2,8%, e, na pior das hipóteses 5,4%, parecido com os números que nós colocamos aqui para o Brasil. É verdade. E eu queria fazer um comentário para você voltar a falar. Nessa questão do plano federativo, nós temos uma situação muito paradoxa hoje no Brasil. De um lado, um governo federal que tem a capacidade de emissão de moeda e agora, pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, pode ultrapassar o teto de gastos e tem a capacidade de incentivar a economia, evidentemente, guardado alguns limites, inclusive do uso eficiente desse recurso. Mas quem faz os serviços básicos para a população é o Estado e o município. E os estados e municípios estão vivendo uma situação dramática, porque eles estão perdendo a arrecadação tributária na medida que a economia cai, eles não podem emitir moeda e não tem mercado de dívida. Praticamente hoje os estados estão engessados. Ainda mais, nós ainda temos algumas instituições que estão adotando postura irresponsável, me refiro aqui, por exemplo, à Fiesp, que acaba de fazer uma mandado de segurança, um pedido de mandado de segurança, suspendendo para todos os associados e, enfim, contribuintes do Estado o pagamento de ICMS por 60 dias. Isso cria um rombo que o Estado não tem como pagar o hospital, não tem como pagar a segurança e vai ficar totalmente desorientado do ponto de vista financeiro. Então, eu acho que nós estamos vivendo também uma situação de desordem federativa muito grande nesse momento. É verdade. E é um momento que tem que ter uma racionalidade e uma união de esforços, apesar de divergências políticas, ideológicas, é uma hora que nós devemos buscar um diálogo e união. E aí eu quero que você comente um pouco no plano federativo como é que a gente faz essa nova concertação federativa, talvez é nisso que você ia falar há pouco, para que a gente possa entrar numa fase benigna e não uma fase conflitiva entre os entes federados, estaduais